cabeça. Já ouviu falar da síndrome do pescoço de texto? Com o uso constante de dispositivos móveis e computadores, muitos de nós estamos aí familiarizados com aquela sensação incômoda de rigidez aqui no pescoço e dores nas costas após horas olhando para o celular. E para nos ajudar a entender melhor essa condição e aprender como preveni-la, a gente vai receber aqui hoje o fisioterapeuta Alfredo da Conceição. Seja muito bem-vindo ao RF com você, doutor. Muito um prazer obrigado. ter o senhor aqui hoje. É um prazer também, Roberta. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Doutor, para a gente começar, né? Eu peguei um dado aqui muito importante para quem está em casa. Olha, 60 milhões de pessoas sofrem com problemas na coluna por conta aí da má postura. Isso é um reflexo da era digital? Sim, com certeza, tá? Eu trabalho nessa área há 35 anos, né? E a coluna sempre foi algo que a incidência é muito grande. Mas a coluna cervical, há anos atrás, não tinha essa grande incidência. Com a modernização, o uso, como você já citou, de tablets, né, ou celulares, a quantidade, né, que a pessoa fica utilizando esses objetos e a posição da cabeça fez com que aumentasse muito essa incidência nessa região do pescoço, né, de dores, tensões musculares, queimações pelo braço, né, vários sintomas que estão acontecendo. Então, as causas mais comuns aí dessa síndrome seria basicamente o uso excessivo de celulares, computadores? Exatamente, o uso excessivo. Como eu falei, hoje principalmente os jovens, né, que são a classe que mais utiliza os celulares, os computadores, os tablets, é a classe que mais está acontecendo esse tipo de lesão. Eu falo, há tempos atrás em ambulatório, na própria clínica, não tinha uma quantidade, uma incidência de jovens assim para atendimento nessa região. Olha então, só. De anos para cá, 40% hoje o meu atendimento são jovens de 15 a 25 anos, né? Caramba. Por causa dessa região. Esse problema sempre aconteceu, pessoas, eu tenho até pacientes, por exemplo, outro dia atendi uma senhora que eu perguntei se ela usava muito o celular o inchaço que tinha, o edema nessa região, a postura, as dores, todos os sintomas dela, mas não, ela fazia crochê todos os dias, né? Então, nessa posição. Então, a postura tem muito a ver com isso, de pessoas de idade, outros processos de osteoartrose, né, que são os desgastes. Então, essa incidência também acontecia, mas não nesse número que está acontecendo hoje. Olha só, o senhor já respondeu, então aí a minha próxima pergunta, que seria justamente essa, qual faixa etária? Então os jovens aí, tá crescendo esse número entre a cada eles. dia, isso eu que observo muito, né, em todo lugar que a gente trabalha com isso, então você vê num ponto de ônibus, no local, em qualquer espaço, a pessoa muito debruçada o tempo todo, forçando a cabeça para frente. E a cabeça, quando a gente está numa posição neutra, ela representa, né, ela tem um peso de sobrecarga nessa região. Mas quando eu inclino a minha cabeça, isso aqui vai aumentando muito. Então, a cada grau que eu vou modificando o peso da cabeça para suportar, ele vai aumentando muito. Então, a nível de 45 graus de flexão, até 60 graus, a cabeça ela sai de 5 quilos para 27 quilos de pressão. Uau, impressionante. Por aí, isso que vai muito. haver uma compressão nesses discos que estão, né, entre as vértebras, que a gente tem um movimento, a parte óssea, né, estrutural, vai haver uma compressão lá, esses discos vão ter um abaulamento e comprimir raízes neurais. Por isso essa sensação, perda de força, queimação pelos braços, são as raízes que inervam todos os membros superiores que saem dessa região. Olha só que curioso, então, doutora, o senhor já começou a responder, então, também a próxima pergunta, que é justamente sobre os impactos físicos, né, a longo prazo dessa síndrome. Essa dor, essa perda de força, são alguns dos impactos, então. Com certeza, com certeza. Inclusive, que nem eu citei nessa parte estrutural, uma compressão neural, mas se isso aqui vai persistindo, nós temos também a parte vascular, né, que está comprimindo, artérias que vão levar o sangue, artéria vertebral, carótida, que vão irrigar a região do cérebro. Então, o que pode estar acontecendo? Dores de cabeça, tontura, são sintomas que, quanto mais vai passando o tempo, essa pessoa sem fazer um tratamento, alguma coisa, esses sintomas vão agravando.
Então, de regiões de ombro, tensão no pescoço, né? Na própria mandíbula, porque as inervações dessa musculatura de abertura de boca, elas saem da coluna cervical. Então, se eu tiver uma compressão nessa região, eu posso ter uma alteração até na minha mandíbula? Sim, pode ter. Nossa. Então vai alterar várias coisas. É mais sério aí do que a gente mais costuma sério, imaginar, né? Exatamente. E o tratamento, doutor, o que é mais eficaz para tratar aí essa síndrome? Sou suspeito porque trabalho com osteopatia, né? Sou fisioterapeuta, trabalho também com osteopatia. São técnicas, né? É uma visão. A gente procura ter um entendimento da dor na osteopatia para a gente, como eu falei, se é um problema vascular, se é articular, se é neural, para eu saber de onde está vindo essa dor e como vai fazer a eficácia desse tratamento. Mas os alongamentos, né, uma acupuntura, um relaxamento, uma massagem na região, são várias técnicas que a gente pode melhorar, né, o relaxamento dessa tensão muscular, melhorar o fluxo sanguíneo e essa descompressão que acontece. Então são várias coisas que a gente pode estar fazendo. Numa academia, né, fazer um pilates, uma correção de postura, né, uma musculação. Claro que eu sempre faço algumas contraindicações. Na musculação, por a gente fazer um fortalecimento, então a gente ouve, né, todo mundo, tem que fortalecer a região. Não necessariamente, porque se eu tiver uma tensão e eu fizer um movimento que agrave essa tensão, eu posso piorar meu quadro. Uau. Então muitas vezes eu tenho que tirar essa tensão com alongamentos, né, que eu ganhe mobilidade na região. E aí, ganhando essa mobilidade, sim, aí eu posso fortalecer para poder dar uma estabilidade para que eu possa manter minha postura melhor. Olha que bacana. Então, a recomendação aí para quem vai treinar, por exemplo, chegar na academia antes, dar uma alongada antes de começar. Sempre, tirar alguma tensão, porque a gente já passa isso no dia a dia. Eu falo, o mundo de hoje, a gente não vive, a gente sobrevive. Né? Às vezes a gente brinca pelas pressões hoje, né, da rotina que a gente tem. Então, a gente já sai, às vezes, do trabalho com muita tensão. Então você vai direto para uma academia, você já está com uma tensão aqui. Se você não tirar um pouquinho dessa tensão, você pode agravar no próprio exercício. Claro. Quando a gente fala aí de casos mais graves, né? Chega a precisar de cirurgia? Sim. Aí, claro, passando uma avaliação médica, um ortopedista, um neuro, vai ver, dependendo dos sintomas, se não estão resolvendo, fazer uma ressonância, fazer uma eletroneuromiografia, vários exames para tentar entender. Pode ser que tenha uma hérnia de disco ali a ponto que está comprimindo demais a raiz, que tenha que ir para uma cirurgia. Então, nos casos mais extremos, pode evoluir para isso. Olha só. Quais dicas o senhor dá para quem está em casa, né, no dia a dia? É muito comum, eu falo por mim mesma, né? A gente está ali no celular, de fato, vai a cabeça caindo, vai ficando com a postura toda torta. Quais dicas o senhor dá para quem está em casa para ir corrigindo aos poucos? Porque também é muito uma questão de hábito, né? Sim, esse hábito ele é complicado. E mudar um hábito que já está instituído ali de muito tempo, fica mais difícil. É verdade. Mas usar um celular, por exemplo, você ter algum apoio para que você possa elevar um pouco mais a cabeça. Então, às vezes, o cotovelo aqui apoiado no braço, né? Porque tem pessoas que às vezes assistem algumas coisas, assistem um vídeo. Então, pelo menos você arruma e ter uma postura que você possa. Ou em algum local que você tenha uma mesinha, você pôr algum apoio, né? Isso já vai estar evitando, que eu falei, pausas. Não ficar, porque às vezes a pessoa, esse entretenimento de você ficar ali muito tempo vendo alguma coisa que te chame a atenção, a pessoa vai ficando horas naquela posição. Então você ter intervalos, você ficar 15 minutos, 20 minutos, dar uma mexidinha, desde os ombros, por causa dessa musculatura que insere desde base de crânio aos ombros. Então movimenta para melhorar essa oxigenação, mexe, movimenta o pescoço, pode fazer. Então é importante ter intervalos e movimentações nessa região para que você possa tirar essa tensão. Olha que dica bacana, então. Vamos com uma participação aqui do público, nosso tempo está acabando, mas bem rapidinho. O Milton Lima mandou pra gente de Vinhedo, falou assim, qual é o tempo ideal para ficar no celular sem sentir dor? Olha, tudo é muito relativo até de pessoa para pessoa, por hábitos que essa pessoa já tem. Então tem pessoas que já usam, se você pega a criançada de hoje, com hábitos desde pequenininho, talvez eles não percebam essa dor, fiquem muito tempo ali, não vai ter uma dor num período tão rápido.
pessoas que não tinham esse hábito, pessoas de mais idade. Pode ser que em 10 minutos, ali com o celular, ela já começa a sentir as dores. Então isso aí é importante. Percebeu esse desconforto? Dá uma parada, dá uma mexida, dá uma alongada, muda um pouquinho, levanta essa cabeça. Outra dica é elevar a cabeça, tá vendo? Inverter um pouco essa postura que vai acomodando aqui, né, as vértebras. Então, olhar um pouco para cima, dar uma esticadinha para poder. Então, é muito relativo, depende de cada pessoa. Doutor, bem rapidinho então agora, para a gente finalizar, para corrigir a postura aí. Então, o que o senhor indica, assim, qual tipo de atividade física quem está em casa poder colocar aí no dia a dia? Atividades que mexam com a parte de alongamentos, exercício com alongamento, o fortalecimento, a musculação, eu falei o pilates, técnicas aí da fisioterapia, o RPG, né, que vai trabalhar com a posturologia, né, a osteopatia, que tem essa visão toda de mexer tanto em postura e os pontos que são as referências da dor, né, para a gente entender o que está levando à dor. Então seria mais ou menos isso aí. Obrigada pela participação, doutor. Foi um prazer ter o senhor aqui hoje. Muito obrigado aí pelo convite. Quem quiser procurar o senhor nas redes sociais, onde é que te encontra? Está no meu Instagram como Dr. Alfredo. É isso aí. Obrigada pela participação. Muito obrigado.